Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos começar mais uma aula da nossa semana e hoje nós iremos trabalhar um pouco de ciências sobre as relações entre os animais. Mas antes de falar nos animais, nós precisamos saber que essa questão de relação, os seres humanos, eles também precisam ter, uma boa relação. E para ter uma boa relação, eles precisam se socializar, interagir, se comunicar com os outros seres humanos, não é isso? Então, isso faz com que todos os seres humanos mantenham uma boa relação. A partir do momento que uma pessoa discute com a outra, briga com a outra, então essa relação ela não está sendo boa, não é verdade? Então nós vamos ver isso só que em relação aos animais. Os animais, eles também têm essa questão da convivência, da vivência uns com os outros. E lá no nosso livro, na página 67, vocês vão encontrar o nosso tema de hoje, que é os animais e suas relações. Então, pessoal, os animais, a relação entre eles não é diferente da nossa, dos seres humanos. Eles também precisam estar interagindo, estar se comunicando entre si. Ou seja, se eles forem da mesma espécie, se torna mais fácil a comunicação, No livro de vocês, nós temos aí falando um pouco sobre as relações positivas e harmônicas, Que é a relação onde tudo dá certo, onde faz com que dê certo essa convivência. Ou seja, nós, seres humanos, precisamos interagir, se comunicar, uns com os outros para que as nossas relações sejam positivas. Da mesma forma, são os animais, eles precisam ter essa comunicação, essa interação para que haja uma boa convivência entre eles. Na página 67, ela nos dá um exemplo dos suricatos. Os suricatos, eles são animais organizados. E essa organização que eles têm faz com que eles tenham uma boa convivência. Tia, como é que é essa boa convivência dos suricatos? Eles mantêm o grupo organizado, como a tia já falou. Então, cada um tem uma função. E cada função que um exerce, que o outro exerce, vai ajudando os outros. Ou seja, enquanto um está procurando alimentos, o outro está cuidando dos pequenos. Enquanto uns estão cavando túneis, os outros estão procurando alimentos. E assim, eles vão mantendo essa convivência boa, positiva, harmônica entre eles. Ainda em relação à convivência, a relação positiva, nós também podemos citar as formigas. Eu acho que vocês já perceberam que as formigas, elas são animais que são organizados, que trabalham, todas juntas em prol da sua convivência, da sua vivência, Então, na sociedade, os animais da mesma espécie se organizam e colaboram para a realização de atividades que garantam a sua sobrevivência. Ou seja, umas protegendo as outras, procurando alimentação e também a questão da reprodução. Então, pessoal, falando ainda um pouco sobre essa relação positiva,
a gente pode ver que é uma relação onde beneficia todos que estão dentro dessa relação positiva, harmônica, todo mundo é beneficiado, ninguém é prejudicado. Outro exemplo que a gente também vai encontrar aí no nosso livro de sociedade positiva é o inquilinismo. Esse inquilinismo é quando um animal se beneficia de outro animal, mas que não prejudica esse animal. Então, nós temos o exemplo do peixe firasfer. Ele vive dentro do corpo de outros pepinos marinhos, né, pepinos do mar, nos quais encontram abrigo e proteção. Eles só saem lá de dentro para procurar alimentos, né, e voltam, mas não prejudica a vida dos pepinos. Agora, pessoal, quando um animal, né, uma relação entre um animal e outro prejudica um ou outro, então a gente não pode mais chamar de relação positiva nem harmônica, não é verdade? A gente pode chamar ela de negativa, desarmônica, né? Negativa e desarmônica. Por quê? Porque não está mais havendo aquela harmonia, aquela organização, uns ajudando aos outros. Então, o que está acontecendo? Somente um quer se beneficiar dos outros sem ajudar, né, da forma que é preciso. Ou então, a gente tem os exemplos dos parasitas, dos animais parasitas. Um exemplo bem comum que eu acho que vocês já sabem, que vocês conhecem, e que a maioria aqui tem cachorrinho em casa. Então, um dos parasitas mais comuns, né, que vive dessa relação negativa é a pulga ou o carrapato, né? Por que, tia? Que esse animal ele tem uma relação com o cachorro, uma relação negativa. Porque ele se aloja no animal, ele entra lá, ele se hospeda lá no cachorrinho, ele fica lá sugando o sangue do cachorro. Então isso não é legal, né? Ele está prejudicando a saúde do cachorro. Então por isso que a gente chama de relação negativa ou desarmônica. Outro exemplo que a gente tem também são das lombrigas e dos vermes. As lombrigas, elas podem se alojar dentro do nosso corpo, né, do ser humano. Então, elas nos trazem malefícios. Elas fazem com que a gente fique doente, fique fracos. Então, é uma relação negativa, desarmônica. Então, aí, em relação ao cachorro, ele é o hospedeiro, né? Ele é como se fosse a casa que está recebendo o parasita pulga. Nós somos os hospedeiros e outros animais também que recebem os vermes, né? E as lombrigas. Então, nós somos os hospedeiros, onde essas lombrigas, esses vermes, eles vêm, entram, se alojam dentro do nosso corpo e se alimentam de coisas, né, que podem nos prejudicar, como a pulga e o carrapato fazem com o cachorro, que é sugando o sangue. Então, pessoal, é muito importante a gente saber um pouco sobre essa questão de relação, né? Porque assim como os seres humanos, né, a tia falou no início do vídeo, os animais também, eles precisam viver harmonicamente, bem, né? Mas a gente sabe que nem todos os animais, a gente viu também que existem, né, as relações desarmônicas, as relações negativas, não é isso? Então, qualquer dúvida, volta ao vídeo, escuta de novo, lê as páginas do livro, né, as páginas 67, 68 e 69, onde tem
um pouco sobre o assunto e vocês vão fazer as atividades das páginas 70, 71, 72 e 73, ok? Bom dia, bons estudos e até a próxima aula!